Meus amigos, vamos falar de outra polêmica, porque olha só, a gente vai falar agora sobre a regulamentação do motorista de aplicativo, da profissão de motorista de aplicativo. O governo encaminhou ao Congresso projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista de aplicativo. A proposta prevê pagamento mínimo, contribuição ao INSS e jornada máxima de 12 horas, mas não cria vínculo empregatício entre trabalhadores e empresas. Com isso, a Uber pediu ao STF suspensão de todos os processos que questionam a relação de trabalhadores com a plataforma. Vamos deixar bem claro, o pedido da Uber para suspensão de todos os processos em que ela é parte não tem a ver com o projeto de lei, tem a ver com a reconhecimento de repercussão geral no STF a respeito do caso, porque o que for decidido no STF vai valer para todo mundo, para todos os outros processos. Então foi por isso que a Uber pediu a suspensão de todos os processos em que ela é parte. A gente vai começar falando a respeito do projeto de lei que foi anunciado ontem nesta cerimônia que você que nos acompanha por imagens está vendo aí. A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ali com o próprio ministro do Trabalho Marinho, com o ministro de Relações Institucionais Padilha, com o ministro da Previdência Carlos Lupe e com muitos outros representantes da sociedade, inclusive de sindicatos de motoristas de aplicativo. Algumas coisas me chamaram a atenção neste projeto, meus amigos. Eu quero já começar a repercutir com vocês a primeira questão. A lei cita o trabalhador como um trabalhador autônomo. Por outro lado, dá à plataforma a obrigação de recolher para ele o INSS. 20% a plataforma, 7,5% o motorista de aplicativo. Como é que você vê essa questão? Porque é a primeira vez que um trabalhador autônomo vai ter outra pessoa recolhendo o INSS para si, ô Mano Ferreira. Pois é, primeiro assim, a primeira coisa que me chama a atenção é a dificuldade enorme que este governo tem de lidar com a realidade do século XXI, né? Parece um governo... parece não, é um governo com a mente no século XX, né? Um governo antiquado. Isso dito, que eles tenham conseguido dizer que, olha, eles não são CLT, eles são autônomos, é um avanço para o atraso mental que o governo e o PT costuma ter com questões de mercado de trabalho. Então, eles conseguem dizer, olha, é diferente, a CLT não serve mais, né? Porque é isso que esse projeto significa, uma admissão do PT e do governo Lula de que a CLT não funciona mais para o século XXI. Mas aí eles não conseguem dar o passo seguinte, que seria o quê? Então vamos discutir o modelo da CLT. Vamos discutir uma reforma trabalhista que traga o mercado de trabalho brasileiro para o século XXI. Mas eles ficam no meio do caminho. E o que é que eles fazem? Vamos tentar adequar e forçar a mão para trazer mecanismos da CLT para esse modelo de trabalho que não é mais a mesma coisa. É assim que eu vejo essa tentativa de empurrar a contribuição previdenciária dessa forma. Agora, Diego, um outro aspecto deste projeto e dessa discussão é uma espécie de fortalecimento do sindicato dos motoristas de aplicativo. Quer dizer, não tem vínculo empregatício, não tem relação de emprego, seletista, mas haverá um sindicato para negociar quando algum motorista se sentir prejudicado. Como é que você vê essa questão? Koba, isso aí faz parte de uma das missões que o ministro Luiz Marinho recebeu do presidente Lula quando foi empossado ministro, que é reconstruir essa base sindical que historicamente sempre foi uma das bases eleitorais da esquerda brasileira. Então, para rearranjar esse modelo que o Mano colocou aqui muito bem como um modelo antiquado sobre todos os aspectos, visão de mundo, visão de mercado de trabalho e até mesmo uma visão eleitoral, o Marinho está fazendo aí esses arranjos para tentar fortalecer os sindicatos. Falou há alguns dias novamente a respeito do retorno da contribuição sindical obrigatória, e aí eu acho que pode ser que sejam pautas aí que estão linkadas. Criamos esses direitos para a categoria, depois consolidamos um sindicato da categoria e esse sindicato passa a fomentar também, a receber o valor desses milhões aí de motoristas de aplicativo. Salvo engano, é 1,5 milhão de motoristas cadastrados nessas plataformas. Projeto, um grande retrocesso. A gente precisa sempre lembrar que recentemente, durante a pandemia, os aplicativos foi o que justamente garantiu a sobrevivência para muitos brasileiros e com essa carga que recai agora sobre essas empresas, muito provavelmente algumas delas vão deixar de operar. E deixando de operar, essas pessoas que sobrevivem através desses trabalhos, até que encontrem um emprego formal ou
até que possam empreender em outra área, vão acabar ficando sem renda, vão acabar ficando sem trabalho. Isso com certeza vai agravar a situação de pobreza no Brasil. São 10 horas e 25 minutos para você que está na rádio. A gente vai para um breve intervalo. Por aqui, Júlia Lucia, eu quero te ouvir porque imagina a vida do motorista de aplicativo hoje. O cara que de repente encontrou ali no trabalho, dirigindo o seu veículo, uma liberdade de começar a trabalhar a hora que quiser, parar de trabalhar a hora que quiser, fazer a sua própria jornada, receber ali da plataforma, claro que com algumas insatisfações, mas hoje ele está recebendo a notícia que de repente ele vai precisar de um sindicato para representar os seus direitos caso ele precise de algo. O cara que alcançou de alguma maneira uma espécie de liberdade está se vendo agora diante da necessidade de um sindicato. Júlia. É extremamente retrógrado, né, essa proposta que foi apresentada ontem. Eu posso afirmar para vocês, pelo menos aqui no Distrito Federal, ela foi muito mal recebida. Já tive a oportunidade de trabalhar ao lado de motoristas por aplicativo e garanto a vocês, o que eles querem é continuar tendo a liberdade. Veja, o projeto que foi proposto ontem, inclusive, limita o número de horas trabalhadas a 8 horas diárias. E se eles quiserem trabalhar mais que 8 horas, eles vão ter que negociar por meio do sindicato, né? Então, eles deixam de ser o adulto da relação, digamos assim, em que ele decide quantas horas ele vai trabalhar por dia e que horas ele vai trabalhar para poder pedir ali a bênção para o sindicato para conseguir trabalhar mais. Então, é um passo gigantesco no sentido contrário do que esses motoristas querem, porque eles querem fazer a jornada de trabalho deles, por exemplo, de acordo com o que eles querem. Então, muitos têm um emprego já de carteira assinada, fazem ali uma jornada à noite ou então no final de semana, outros não, preferem trabalhar ao longo do dia mesmo. Então, a gente vê, mais uma vez, uma tentativa de resgate dessa figura dos sindicatos, que nada mais são, gente, em sua maioria, base eleitoral de campanha. Porque quando você tem um sindicato na mão, chega na época eleitoral, você tem o presidente na mão e esse presidente vai fazer campanha ali na base. É assim que funciona as campanhas da esquerda no Brasil. E aí, quando você tem um modelo de autonomia do indivíduo, no sentido de ele decidir a relação de trabalho que ele vai estabelecer, você acaba com essa máquina eleitoral. Então, é disso que se trata. E aí eu quero fazer algumas continhas aqui com vocês. Eles estabeleceram a hora em R$32. Se a pessoa trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, vai para 5.134. Aí você coloca os impostos que eles estão colocando agora para cima. Isso significa que as empresas necessariamente vão abrir mão de parte desses trabalhadores, porque elas não vão ter condições de arcar com esse salário aqui. Porque a base utilizada não está sendo nem o salário mínimo. Então já começa um questionamento. Por que R$32 a hora? Sendo que o salário mínimo previsto no Brasil é de R$1.000 e poucos, R$1.000 e R$1.500, mais ou menos. Então, tem uma série de questões que foram embutidas aí no projeto de lei complementar, que a gente não sabe de onde saiu, a gente não sabe de onde que veio essa matemática, e a gente sabe que a corda vai estourar para o lado mais fraco, que no caso é o motorista. E aí muitas pessoas, a cabeça, né, do presidente Lula mas o sonho de todo mundo, na minha época, ele falou isso ontem, né? Na minha época, tudo que todo mundo queria era ser seletista. Será que ele não para pensar que hoje esse sonho já não existe mais porque as pessoas com autonomia conseguem fazer mais dinheiro? Eles deram uma explicação para isso aí, falando o seguinte, que 75% deste valor seria para insumos, despesas com combustível, com manutenção de carro, e que só 20% é que seria o lucro deste motorista de aplicativo. O que é um outro detalhe muito interessante, porque qualquer autônomo é que faz as suas contas do que é custo e do que é lucro. É assim na vida de qualquer pipoqueiro, de qualquer costureiro, de qualquer pessoa que trabalha autonomamente, né? Mas aí o governo vem e já estabelece o que é custo e o que é lucro, sem levar em consideração se o cara tem um carro elétrico, por exemplo, que ele gasta menos, ou se o cara está pagando mais caro ou mais barato no combustível, se o carro dele é a gasolina ou é a gás, se o carro dele é mais caro ou mais barato a manutenção. Ou seja, é um autônomo sem muita autonomia, porque ele não consegue nem dizer se aquilo é lucro ou se é custo. Como é que você vê esse detalhe, Felipe Monteiro?
Eu acho interessante essa discussão, porque mostra que tanto a esquerda quanto a direita estão atrasadas no debate. Quando você pega, por exemplo, o mundo todo, você vê o fortalecimento dos sindicatos. E ninguém pergunta por que os sindicatos estão ficando mais fortes. Os Estados Unidos, por exemplo, o ano de 2022, 2021, 2023, foram os anos da retomada do sindicalismo lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é considerado um país liberal, né? É bom lembrar disso, né? Os sindicatos lá conseguiu fazer uma greve em Hollywood, né? Conseguiu negociar salários melhores de roteiristas, conseguiram discutir a questão da inteligência artificial. O sindicato dos Estados Unidos conseguiu também parar os correios norte-americanos, que são correios, que são um serviço público, igual ao Brasil, não é? Ou seja, o mundo todo está vendo o fortalecimento dos sindicatos. O Brasil também. Então, a gente não consegue olhar para esse fenômeno e refletir em cima disso. A gente só consegue repetir os mesmos dogmas. A direita fala que sindicato é um atraso e é um absurdo, e a esquerda se apega ao sindicalismo. Olha só o nível de miopia do debate público no Brasil sobre o assunto. A miopia aí, aqui, Pepe. Posso terminar de falar? Vai lá concluir, Pepe. É que você fala muito, cara. Eu nem comecei a falar, cara. Aí tem uma questão que ninguém consegue olhar para o fenômeno e discutir de forma séria. A precarização do trabalho é um problema no mundo todo. A gente viu na Assembleia Geral da ONU, no final dela, que teve um evento do Lula junto com Biden, exatamente prometendo endereçar o problema da precarização do trabalho, né? Ou seja, como é que a gente faz para resolver esse problema da precarização do trabalho? As pessoas falam, não, deixa os autônomos fazer o que quiserem fazer. Gente, eu já peguei o Uber com um motorista quase dormindo, porque estava virado, porque queria fazer um valor mínimo para poder ir para casa. Isso é justo? Essa é uma sociedade que a gente quer? Não é que eu quero. Ele poderia fazer isso, poderia ficar em casa e não receber nada, Pepe. Outro dia eu vi... Vamos lá, Pepe. Eu até falei, outro dia eu vi... O cara já foi lá para ONU. Um entregador de iFood chorando na rua porque roubaram o celular dele e não podia mais trabalhar. Essa é a sociedade que a gente quer. É a sociedade que a gente quer? É a sociedade que eu não quero. Não quero. Então, ao invés de discutir uma forma de proteger essas pessoas, pode não ser CLT, pode ser um novo regime, pode ser novas condições, pode manter ele como autônomo. A gente não discute. A gente não discute. Pepe, é o seguinte, você já começou errado a Eu não vou deixar você falar, porque deixa eu falar. De que o sindicato... Não vai falar. O sindicalismo no mundo está... Vamos lembrar que o sindicalismo brasileiro é uma coisa um pouco peculiar, porque o Brasil tem mais sindicatos do que o resto do mundo somado. Então, que tem a ver uma coisa com a outra, amigo? O sindicato não está muito ligado ao interesse dos trabalhadores. Tem a ver uma coisa com a outra? Está ligado mais à percepção dos interesses eleitorais. Eu deixei você falar, Pepe. Não deixou eu falar, não. Não deixou eu falar, não. Agora tem um Eu não vou deixar você falar. O brasileiro, lá na reforma trabalhista... Você não deixou eu falar, vou deixar você falar, não. Deu um recado sobre o que ele acha sobre sindicato. Mas quem está falando de sindicato aqui? Depois da reforma trabalhista, os sindicatos perderam 90% da adesão, 90% da receita. Então o trabalhador já deu recado para a classe política. O trabalhador não quer o sindicato. O trabalhador não quer o sindicato. E por que a gente vai agora não quer mesmo. Forçar a base? Vai forçar. Não quer mesmo. Para que forçar a volta do sindicato? Não quer mesmo. Então, quem quer forçar a volta do sindicato? Você está errado. A distorção, sabe que é engraçado? Que existe aqui é a sua miopia em relação à realidade do Brasil. Sabe que é uma coisa que é engraçado? Você está eu quero observar o que é a vontade popular, que foi manifestada após a reforma trabalhista, que deixaram de contribuir para os sindicatos. E agora os sindicatos só vão retornar, só vai haver novamente a reconstrução dessa base sindical se a contribuição for obrigatória, como pretende o governo. Porque se for facultativa, a única forma dos sindicatos manterem sua receita vai ser criando entraves para os trabalhadores deixarem de se associar. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, estou colocando a discussão aqui. E você quer trazer discussão aqui, nível baixo. Desculpa. Eu não falei em nenhum momento, eu não defendi em nenhum momento o sindicato aqui. Não. Eu não defendi em nenhum momento que o trabalhador do Brasil quer voltar a ser sindicalizado. Eu não falei isso. O que eu falei é que a gente não consegue olhar o fenômeno que está acontecendo no mundo todo, que é o fortalecimento do sindicato, e olhar para esse fenômeno com um olhar crítico. Por que está acontecendo isso? Mas você quer trazer as questões, você quer fazer o corte para a tua rede. Vai lá, Mano Ferreira. Eu quero discutir problema para o Brasil.
Vamos lá, vamos discutir o problema para o Brasil. Vai lá, Mano Ferreira com a palavra. Existem melhores projetos para lidar com a questão. Qual é o principal problema do trabalhador autônomo hoje? É justamente o caso em que, por exemplo, ele é assaltado e deixa de ter o celular para fazer o trabalho, onde ele sofre um acidente e não pode trabalhar. Como lidar com isso? O melhor modelo para lidar com esse tipo de intercorrência, que é excepcional, não é o cotidiano do trabalhador, é com um modelo de seguros de trabalho. Porque você consegue fazer algo que seja proporcional à renda do trabalhador e faz com que ele tenha um seguro que ajude ele a passar por aquela intercorrência e voltar a se estabelecer no mercado de trabalho. Existe uma proposta nesse modelo, que inclusive o Livres, organização que eu sou um dos dirigentes, ajudou a desenhar, que é a Lei de Responsabilidade Social, que faz um redesenho de vários programas sociais existentes que são ineficientes e que poderia, com esses recursos, trazendo incentivos adequados, fazer uma regulação que ajude esse trabalhador. O que não dá é para a gente ficar com a mente atrasada no século XX, tentando repetir modelos que já não funcionam mais para o mundo que nós vivemos, como se eles fossem ser capazes de trazer soluções. Não são. E um outro aspecto fundamental que a gente precisa botar na mesa é que, quando a gente pensa em precarização do trabalhador, não se trata, o trabalhador mais precarizado no Brasil é aquele que está na completa informalidade, ou seja, sequer é o caso dos motoristas de aplicativo, que tem uma renda maior do que o salário mínimo. Olha só.